Está no ar o programa Saúde dos Pés, com dicas, informações e curiosidades. Duas das alterações mais comuns que acontecem nos pés, o joanete e os calos, são condições progressivas que podem causar muita dor e incômodo. As duas condições acontecem com mais frequência nas mulheres do que nos homens. Hoje você vai saber mais sobre joanete e calos, o que causam eles, como prevenir e como tratar. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés. A Pés Sem Dor produz palmilhas sob medida, fabricadas com a mais alta tecnologia, após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Hoje, aqui comigo no estúdio, eu tenho a presença da Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor e especialista em saúde dos pés e reeducação postural. Eu vou conversar também por telefone com o Dr. André Jorge, que é especialista em pés e tornozelos. Lembrando que o Saúde dos Pés vai ao ar todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e tem reprise também nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, aqui pela Rádio Trianon, AM 740. Alice, para começar o programa, bem-vinda, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu queria que você explicasse o que é o joanete e o que é o calo, qual a diferença entre um e outro? Boa tarde, Simone, é sempre um prazer vir aqui falar sobre os problemas dos pés. Os dois problemas eles são muito diferentes. O joanete é uma alteração no alinhamento que ocorre no dedão e os calos são acúmulos de pele que ocorrem em várias regiões dos pés, ocasionado pelo atrito excessivo dessas regiões. É claro que a gente vai tratar sobre joanete e calo, e o calo especificamente na região dos pés, mas ele pode aparecer em outras partes do corpo, né? Sim, o calo ele é um excesso de pele que ocorre em determinadas regiões. O corpo ele entende o excesso de pressão como uma alteração, e essa alteração ele acaba reagindo, formando a pele nessa região, aumentando a pele daquela região, deixando ela mais dura, mais rígida, e com isso o aparecimento dos calos. A gente vai tratar sobre isso um pouquinho mais para frente. Agora, a gente comentou, né, no começo do programa, é um problema que aflige muito mais as mulheres, né, por conta dos calçados, acredito eu, que sejam mais finos, mais duros, mais altos. Sim, as mulheres elas judiam mais dos pés, por razão que elas sofrem com vários problemas. Os sapatos apertados, os saltos, a alteração da pisada. A mulher tem uma tendência a ter mais instabilidade na hora de pisar por conta do tipo do sapato, o excesso da sobrecarga. Tudo isso pode causar os calos e o joanete. A mulher acaba sofrendo mais com o joanete e, por igual, homens e mulheres, até mesmo crianças, sofrem bastante com calosidades. Então, para você que está ouvindo o programa Saúde dos Pés, eu estou aqui com a Alice Correia, fisioterapeuta da Pés Sem Dor, e hoje a gente está falando sobre joanete e calos. Um problema desencadeia o outro? Você tendo joanete, você pode gerar um calo? Na verdade, o joanete é o deslocamento do primeiro dedo, né? Mas como ocorre esse deslocamento, a pessoa acaba tendo mais atrito daquela região, porque ocorre uma protuberância, né? Aumenta o tamanho do osso e o deslocamento, em alguns casos, ele pode ser muito grande. Então, o atrito no sapato ele fica maior e o joanete pode sim causar calosidades no primeiro dedo. E falando sobre esse assunto, a gente conversou com algumas pessoas e uma delas foi a Rosângela Castelo Branco, que conta que sofre com esse problema. Vamos ouvir. Eu senti que tinha um carocinho aqui do lado do dedão. Ele dói bastante quando eu calço sapato alto, né? E apertado. Aí o que eu faço? Eu chego em casa, ponho gelo, é onde que dá uma aliviada, mas continua depois a doer. Esse foi o depoimento da Rosângela. A Rosângela, ela tem uma coisa muito comum, né? Normalmente a mulher tem esse tipo de dor, acaba fazendo alguns procedimentos caseiros, né, para tentar resolver, mas o problema ele persiste, né? Ele não diminui, ele só ameniza temporariamente, né? O uso do gelo, ele é anti-inflamatório. Então, e além disso, ele é analgésico. Então, ele diminui a dor e diminui a inflamação do local. Normalmente, os problemas, em geral, nos pés, eles começam com uma inflamação. Então, o uso do gelo ele é válido para diminuir a inflamação. Só que você não está agindo na causa do problema. Por exemplo, ela citou que ela tem uma dor na lateral do pé. Essa dor na lateral do pé, provavelmente, ela está associada a uma maneira errada de pisar.
Então, se ela não vai na causa do problema, que seria a pisada incorreta, ela sempre vai ter a dor naquela região. E não dá para usar o gelo pro resto da vida, né? Agora, uma vez formado o joanete, ele tem reversão ou não? Depende se tem calcificação ou não. O que seria isso? Algumas pessoas, elas iniciam com o deslocamento do dedo. Só que esse deslocamento, ele é maleável. Conforme a gente faz uma palpação, você consegue realinhar o dedo, colocar ele no eixo. Quando você já tem uma calcificação formada, que seria também uma reação do organismo, o corpo entende que, como a pessoa pisa muito forte com aquela região, ele une os ossos. Então, ocorre um calo ósseo. Quando aparece esse calo ósseo, você já não consegue realinhar o dedo. Então, depende em que fase que a pessoa está o joanete. No começo, você ainda consegue fazer um alinhamento. Num caso mais grave, não. E que foi o caso do Joaquim Silveira, também um dos nossos ouvintes, que contou pra gente que acabou tendo que se submeter a um procedimento cirúrgico, mas não teve o resultado que estava procurando. Eu sempre tive muitas dores nos pés. Eu trabalho muito tempo em pé, eu sou bancário e descobri que eu tinha um problema, acho que de joanete, uma coisa assim. Aí o médico resolveu fazer uma cirurgia, né? Levei, passei para um ortopedista, vamos fazer uma cirurgia e fiz essa cirurgia. As dores não passaram, sempre continuei tendo dores mesmo após a cirurgia e aí descobri que a cirurgia não serviu para nada. O joanete voltou, né? E até hoje sofro com isso. Esse foi o depoimento do Joaquim Silveira. Quer dizer, na verdade, ele acabou fazendo uma cirurgia. Essa cirurgia, para começar, ela é uma cirurgia simples? Existem vários procedimentos que podem ser feitos para você consertar o joanete. Existem procedimentos onde você faz uma raspagem do osso, existem procedimentos onde você coloca um fio de aço para poder realinhar o osso. Então, depende do grau, mais uma vez, e depende da intensidade da dor da pessoa. No caso, provavelmente, ele não tirou a causa do problema. Então, ele devia pisar para dentro. E ele não parou de pisar para dentro. Depois da cirurgia, ele continuou pisando errado, porque ele deveria ter outra alteração do pé. Não dá para você falar com certeza, foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha o pé chato ou ele tinha o pé cavo demais, que fez com que ele pressionasse mais aquela região. Mas provavelmente ele não tirou a causa real do problema. Ele só foi lá e consertou o dedo, realinhou o dedo. E com o tempo, conforme ele foi pisando errado, voltou o mesmo problema. Então, na verdade, não é que voltou o problema, ele eliminou no ato cirúrgico e Sim. ele apareceu um novo, é isso? Isso. Provavelmente foi mais estético do que um alinhamento em si. A articulação ela não voltou para o lugar. Provavelmente o médico só fez uma raspagem, que fez com que o osso, aquela protuberância que é o que incomoda tanto as pessoas no joanete, não aparecesse mais. Então o médico abriu a pele, raspou o osso, fechou a pele e acabou. Então, para falar um pouco mais a fundo sobre procedimentos cirúrgicos, formas de prevenção e tratamento, no próximo bloco eu converso com o Dr. André Jorge, especialista em pés e tornozelos. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente conversa com o doutor. Quer tornar os seus calçados mais confortáveis? A Pés Sem Dor oferece palmilhas sob medida para diversos tipos de calçados. As palmilhas da Pés Sem Dor, além de tornar seu calçado mais confortável, reduzem ou eliminam as dores dos pés, tornozelos e joelhos. Ligue agora mesmo para 11 3373 8180 e encontre a melhor palmilha para o seu pé. Vou conversar agora com o Dr. André Jorge, que é especialista em pés e tornozelos. Doutor, a idade tem alguma influência na relação dos calos e do joanete? No calo um pouco menos, mas assim, não tem muito assim não, porque o calo aparece já mais recente. Agora, o joanete, quem tem joanete, quanto mais idosa a pessoa fica, a joanete, a tendência dela é piorar, porque existe um desgaste natural de cartilagem, da articulação do dedão e do pé, que isso acentua a deformidade da joanete, né? Então, na verdade, com o passar do tempo vai piorando. Acaba sendo uma doença comum na terceira idade? Existem muitas pessoas que aparecem a joanete, por exemplo, na terceira idade, pessoa um pouco mais velha,
Mas aparece a joanete por artrose, por desgaste da articulação, por deformidade, uma artrite reumatoide, né, um reumatismo, alguma coisa assim. Aí é uma joanete mais tardia, aparece mais para frente, normalmente de pessoas bem mais de idade, assim, então não tem essa evolução que tem quando tem genética assim, de joanete desde criança, adolescente, etc. Entendeu? Doutor, eu estou aqui no estúdio com a Alice Correia, que é fisioterapeuta, que também tem algumas perguntas para o senhor. Certo. Boa tarde, doutor. Eu queria saber se a pisada ela pode influenciar no aparecimento do joanete e dos calos. Oi, boa tarde. Na verdade, assim, na joanete não interfere. Porque a joanete, na verdade, ela é uma alteração da angulação do primeiro metatarso. Então, é uma alteração bem localizada mesmo. Então, não tem muito a ver com carga, com pressão, nada. Mas, assim, os calos, sim. O calo tem muita influência. A maioria dos calos que a gente vê, eles são ou por alguma pressão causada por sapato mesmo, ou por alteração de pisada mesmo, ou pisada errada, e acaba ocasionando uma sobrecarga nessas regiões e levando aos calos, né? Isso tem bastante influência. Existe alguma outra maneira do tratamento do joanete que não seja a cirurgia? Não. Joanete é uma das poucas coisas que, assim, tratamento é só cirurgia. A indicação do tratamento mesmo é só com cirurgia, Janete. Doutor, existe algum exercício ou alongamento que a pessoa possa fazer para, pelo menos, aliviar essas dores? Olha, a gente começa, o início dos sintomas das dores da joanete, elas são tratadas com medicamentos anti-inflamatórios. A gente pode conseguir fazer alguma coisa com fisioterapia, analgésica, tenso, ultrassom, mesmo o alongamento, né? A gente pode alongar a parte do adutor do hálux, que tem um tendão que machuca. Tem algumas coisas que dá para fazer, assim, como alívio de sintomas, tratamento dos sintomas, né? A gente não vai conseguir tratar a lesão em si, mas os sintomas, às vezes, a gente consegue melhorar bastante. A pessoa fica um bom tempo sem dor, sem sentir nada, essas coisas assim. Que, na verdade, também teria que ser feita com o auxílio de um profissional, né? Não é uma coisa que a pessoa consegue em casa fazer sozinha. Não, claro. Você precisa de um profissional treinado, fisioterapeuta, uma clínica com equipamentos, etc. Né? Precisa sim. O uso de órteses, doutor, podem facilitar ou auxiliar em alguma coisa o tratamento das duas doenças? Na joanete, não. A joanete, ela vai servir ao uso, às vezes, de alguma órtese protetora, servir também para alívio de sintomas, às vezes. Agora, nos casos, existem alguns casos que a gente consegue tratar, com o uso das palmilhas, o uso de algum protetor, algumas coisas assim, conseguem ter alívio de sintomas e melhorar, muitas vezes até tratar. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Eu conversei com o doutor André Jorge, especialista em pés e tornozelos. Obrigada, doutor, pelo esclarecimento das nossas dúvidas, e eu espero contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço e eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, doutor. Esse é o programa Saúde dos Pés. Eu continuo aqui no estúdio com a Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor. Alice, a gente estava conversando a respeito de cirurgias e calos, joanete. Agora, os calos, claro, a gente está tratando especificamente da região dos pés, mas ele pode aparecer em outras partes do corpo, né? Sim, como o calo ele é um atrito, o atrito ele pode acontecer em diversas partes do corpo. Então, por exemplo, se a pessoa passa por uma fase, ou até mesmo no trabalho, ela escreve muito, ela tem uma tendência a ter uma calosidade na mão. Então, o atrito excessivo vai fazer com que o corpo reaja, né, aumentando a espessura daquela região. Então, por isso, a formação dos calos. Agora, quando tem esse atrito, normalmente forma uma bolha primeiro. Isso, em alguns casos ele forma primeiro uma bolha, a pessoa normalmente estoura essa bolha. Quando estoura a bolha, você está expondo uma camada mais profunda da pele. Então, por isso que arde tanto, incomoda tanto. Então, o ideal é, se aparecer uma bolha por conta de atrito, você não estoure. Tenta proteger, coloca algum protetor para aquela região, mas evita de estourar essa bolha, porque senão ela acaba virando uma calosidade. O corpo entende, tenta reagir contra aquela alteração e acaba piorando a situação, né? E é tão difícil, né? A primeira tentação é estourar a bolha. Estourar a bolha.
Alice, voltando um pouquinho para falar sobre o joanete, ele aparece na lateral do dedão, mas pode acontecer de surgir em outra parte do pé? Sim, existe um outro problema chamado bunionete, que seria o joanete do quinto dedo, seria mais ou menos isso. Ele acontece pelo deslocamento, pela pessoa pisar muito para fora. Então, o dedo ele começa a se deslocar em direção aos outros dedos, da mesma maneira que acontece com o joanete. Como é que a gente diferencia na prática quando é um joanete e quando é um calo? O joanete, ele é o deslocamento do primeiro dedo. O calo, ele é o aumento de espessura da pele daquela região. Mas os dois doem? Os dois doem, vão doer bastante. Então, quer dizer, a avaliação para definir que tipo de problema a pessoa está enfrentando é com um profissional? Isso, ele tem que fazer o tratamento com um profissional. Agora, para aliviar esses sintomas, para resolver o problema, as palmilhas podem ser uma solução? Sim, as palmilhas elas têm o intuito de diminuir a pressão de determinadas áreas. Então, uma das regiões comuns de aparecimento de calos seria a região dos metatarsos, que é aquela parte gordinha abaixo dos dedos. Muitas pessoas também reclamam do impacto grande na parte de cima dos dedos, que são os calos nessa região. Então, a palmilha ela vai diminuir a compressão dessas regiões através de apoios posicionados estrategicamente. Então, na verdade, você consegue minimizar esses problemas, tanto do joanete quanto dos calos, com o uso dessas palmilhas. Sim, a gente vai diminuir a pressão das regiões, então com isso a tendência é você melhorar as dores, melhorar a sintomatologia. No caso do joanete, que ele é um deslocamento, a palmilha não vai fazer com que o dedo volte para o lugar, só que ela vai fazer com que o problema não progrida e com isso vai fazer com que a pessoa não tenha dores. Então eu acho que se a gente conseguir focar na dor da pessoa, no conforto dela, já vai facilitar bastante, né? Que é, na verdade, o grande problema, né? Você conviver com a dor. A dor é um sinal de que alguma coisa não está bem, né? Exato, as pessoas estão mais preocupadas com a dor do que com a estética. Então, se o dedo continuar fora do eixo, mas a pessoa não sentir dor e ela conseguir colocar um sapato, eu acho que já é um alívio muito grande, né? Você falou uma coisa interessante, né? A gente ter o alívio das dores sem se preocupar tanto com a estética. Mas a gente vive num país quente e onde faz parte, né? Cuidar do visual. Então, de repente, você colocar um calçado mais aberto, uma coisinha mais descolada, também faz parte, mesmo querendo se cuidar. E a Pé Sem Dor agora vem com novidade para quem quer usar uma roupa mais esportiva, mais alegre. A Pé Sem Dor está desenvolvendo uma sandália específica para quem tem joanete. O intuito dessa sandália é facilitar o deslocamento do primeiro dedo. Então, é para fazer com que ele volte para o lugar. Mesmo se você não consiga fazer esse deslocamento, mesmo que com a sandália a pessoa não faça o alinhamento do dedo, ela vai pelo menos disfarçar e ela vai ter conforto para poder caminhar. Então, além da segurança, é um sapato que é bonito, é uma sandália bonita, que vai fazer com que a pessoa se sinta mais confortável. Então é a Pé Sem Dor resolvendo dois problemas. Sim. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai ouvir alguns depoimentos de clientes da Pé Sem Dor e a gente vai ter também o quadro Dicas e Curiosidade dos Pés, falando sobre circulação das pernas e pés. A gente volta já. Você sente dores nos pés ao praticar atividades físicas? As palmilhas sob medida da empresa Pé Sem Dor ajudam você a praticar os seus exercícios do dia a dia sem dores nos pés, tornozelos ou joelhos. Agende sua avaliação gratuita pelo telefone 11 3373 8180 e volte a praticar atividades físicas sem dores. A gente está de volta com o programa Saúde dos Pés. Hoje a gente está falando sobre calos e joanete. E aqui comigo no estúdio eu estou com a presença da Alice Correia, que é fisioterapeuta da Pé Sem Dor. A gente vai ouvir agora o depoimento de alguns clientes da Pé Sem Dor, que hoje tem uma qualidade de vida muito maior por conta do uso das palmilhas. O primeiro é o da Ângela, que sofreu durante muito tempo com fascite plantar. Minha dor começou, assim, de repente, nos dois pés. E todo dia pela manhã, quando eu levantava e ia colocar os pés no chão, dava aquela dor forte assim. E depois, conforme ia andando, ia passando, né? E aí eu fui ao médico, fui ver qual era o problema, que eu até então não sabia. E foi feito raio-x, foi feito ressonância magnética.
E aí foi detectado que era realmente fascite plantar. O tratamento que eles me deram foi anti-inflamatórios, mas que quando você para de tomar, a dor volta. E você não pode também ficar tomando anti-inflamatório a vida inteira. Aí eu fui procurar tratamentos alternativos, aí contratei uma fisioterapeuta que vinha uma vez por semana. E aí ela foi me dando exercício, foi fazendo uma fisioterapia assim, bem voltada para plantar, fazendo alongamento bastante, e deixava os exercícios já pré-determinados para fazer em casa, né? E eu ia fazendo todos os dias. E com isso foi melhorando, mas eu fiquei, na verdade, uns 2 anos e meio por aí fazendo esses exercícios, e até hoje ainda faço, não com a mesma intensidade, mas faço um pouco diariamente. E aí ela me indicou para fazer palmilha. Aí a primeira palmilha eu fiz, não deu muito certo. Aí ela me indicou a casa de vocês, o Pé Sem Dor, né? E aí eu fui aí, fiz a palmilha e gostei bastante, aliviou bastante, só que se eu não usar qualquer outro sapato assim sem a palmilha, no dia seguinte eu já sinto o pé mais dolorido. Então eu uso diariamente a palmilha. E foi a melhor palmilha que eu encontrei, foi a de vocês, que resolveu mais. Esse foi o depoimento da Ângela. Você vê, né? Hoje ela fala que ela tem uma qualidade de vida muito maior, mas ela acabou ficando dependente das palmilhas, né? Provavelmente ela ficou dependente das palmilhas porque ela parou a fisioterapia. Ela fala na conversa que ela fez alongamento com uma fisioterapeuta e que essa fisioterapeuta indicou o uso das palmilhas. Eu acredito que as coisas têm que ser feitas em conjunto. Só o alongamento, ele consegue sim trazer um benefício. E só a palmilha também consegue trazer um benefício. Mas o ideal é que a pessoa faça as duas coisas. Porque o intuito da palmilha é promover o alongamento. Só que se ela não utilizar a palmilha e não fizer o alongamento, as dores vão continuar. Então ela tem que fazer o alongamento dos pés, continuar a atividade física dela e utilizar as palmilhas para prevenir que ela pise muito forte em determinada região. Quem procurou também a Pé Sem Dor foi a Cledenir, que sofreu também durante um bom tempo com problema de esporão de calcânio e neuroma de Morton. E hoje ela tem uma qualidade de vida muito maior também. Vamos ouvir o depoimento dela. Eu tenho esporão e neuroma de Morton. Então estava assim, estava bem difícil andar, ficar de pé. Daí eu fui num ortopedista, num reumatologista, e o reumatologista me indicou vocês. Daí eu fui, fiz uma avaliação e achei que aliviou muito, não sinto mais dor nos pés. Uso no tênis, eu compro agora sandálias que dá para colocar a palmilha e uso assim até em casa. Então uso direto e eu não senti mais dor. Por conta disso, tenho uma irmã que começou com muita dor, também ela não conseguia nem mexer no pé de tanta dor. Eu a levei aí e ela também está usando. Também passaram a dor dos pés dela. E por conta disso, tem um outro irmão, que acho que é de família, que também tem problema no pé, que o sapato machucava e tal. Daí também indiquei, ele foi aí, fez, também está usando regularmente. Esse foi o depoimento da Cledenir. Ela conta que ela foi indicada pelo reumatologista, né? Além de utilizar as palmilhas, ela fala também que ela utilizou sandálias. Então, ela consegue fazer o tratamento durante todo o dia, né? Ela usa as palmilhas com o sapato fechado, no caso, ela falou do tênis, e também ela usa sandálias na casa dela. Então, com isso, ela diminui muito o impacto do calcanhar. Diminuindo o impacto do calcanhar, a tendência é que ela não tenha mais dores no calcanhar, né? Então, se você também tem algum problema nos pés, alguma dor, você pode entrar em contato com a Pé Sem Dor e agendar uma avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos. O nosso telefone é o 11-3373-8180. A gente vai ouvir agora o quadro Dicas e Curiosidades e o assunto de hoje é como melhorar a circulação das pernas e pés. Você tem o hábito de usar roupas ou sapatos apertados demais? Cruza as pernas com frequência? Passa muito tempo sentado? Faz exercícios de forte impacto ou com muito peso?
Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas, saiba que a sua circulação sanguínea pode estar comprometida. Por isso, alguns cuidados no dia a dia são essenciais. O angiologista Ariel Wing enumerou 10 dicas. Confira. 1. Mexa-se. O sangue não consegue circular corretamente quando está com muitas impurezas. 2. Faça alongamento. Esse tipo de atividade física é excelente para ativação circulatória. A dica é apostar em movimentos que estendem as pernas, pois aliviam dores e cansaço. 3. Aposte em frutas, legumes, verduras. Esses alimentos possuem nutrientes que ajudam a fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos, além de ativarem a circulação. 4. Caminhe. Esse tipo de exercício contribui para bombear o sangue, ajudando a ativar a circulação. 5. Faça exercícios aquáticos, como natação ou hidroginástica. Eles garantem excelentes resultados para a circulação sanguínea. 6. Evite permanecer sentado durante períodos muito longos. Procure, em pequenos intervalos, levantar-se para ativar a circulação. 7. Pedale. Andar de bicicleta também é um ótimo exercício para ativar os movimentos musculares, melhorando a circulação sanguínea. 8. Não use meias ou sapatos apertados. Aposte em roupas e acessórios confortáveis que não comprimam alguma região do corpo. 9. Fique longe do cigarro e bebidas alcoólicas. Um cigarro já é suficiente para contrair todos os vasos sanguíneos do corpo. E a fumaça pode contrair os vasos capilares das pernas e dos pés. 10. Aposte em um banho de banheira. Uma dica é adicionar na água uma boa quantidade de vinagre de cidra. O produto ajuda a estimular a circulação sanguínea. Então a gente encerra o programa Saúde dos Pés de hoje. Eu quero agradecer a presença da Alice Corrêa, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Alice. Obrigada, Simone. Quero agradecer também a participação por telefone do Dr. André Jorge, especialista em pés e tornozelos, que conversou aqui com a gente, esclarecendo várias dúvidas a respeito de Carlos e Joanete. E lembrando que o programa Saúde dos Pés vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 4 horas da tarde, aqui pela Rádio Trianon, AM 740. Semana que vem a gente volta. Lembrando o telefone também da Pés Sem Dor, que é o 11-3373-8180, para você agendar a sua avaliação gratuita. A Pés Sem Dor fica pertinho da Avenida Paulista, em frente ao Extra Brigadeiro Luiz Antônio. O nosso site é o pessendor.com.br. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!